Feliz aniversário, Neil. É, sabe, quando eu tinha 14 anos de idade, estava ali entrando no ensino médio, eu adorava tocar bateria, assim. Praticava vários esportes desde os 7 anos de idade, mas eu adorava tocar bateria, sabe? Era a minha paixão. Eu gastei quase 80% dessa minha fase da escola em Detroit, Michigan, no estacionamento ouvindo o álbum 2112 da banda Rush. Isso foi basicamente essa minha fase da vida, sabe? Foi uma mudança na minha vida pra mim, porque naquela fase a galera ouvia muitas bandas inglesas, sabe? Led Zeppelin, e Led Zeppelin era a minha favorita, na verdade. John Bonham teve uma grande influência na minha vida como baterista, assim, ele era o meu favorito. E pensando nele e no Neil, eles tocavam de formas muito diferentes e distintas, mas com muita precisão, sabe? Era incrível, bem diferente, sabe? E eu sempre tocava tentando fazer uma levada parecida com a do John, sabe? Diferente. E do nada eu conheci a banda Rush em 1976, 77. Isso mudou a minha vida. E o Neil tocando foi tipo. Fazia todas as coisas com que ele surgiu, sabe? O jeito dele de tocar, o estilo. Era muito perfeito encaixado na música, sabe? Era incrível. Era muito musical o jeito que ele tocava. E parecia que tudo estava perfeito, encaixado ali naquela música e nada mais seria capaz de entrar ali, sabe? Era aquilo ali e acabou. Ele achou perfeitamente. Então, quando eu chegava da escola, eu sentava lá na minha bateria, no meu porão, colocava os fones e começava a tocar 2112 junto com ele. Aprendi todas as músicas. Era incrível pra mim fazer isso. Eu até fui e mudei minha bateria, sabe? Coloquei a configuração igualzinha à do Neil, sabe? Os tons, os pratos, tudo que ele usava eu coloquei na minha bateria, assim, na medida do possível, né? Bem parecido. Mudou a minha vida, realmente. Escutar Rush, aquele álbum. Eu gostava de imitar eles, sabe? Fazendo. Eu sempre ficava imitando, sabe? O tipo de condução que ele fazia. E eu acho que todo roqueiro, assim, todo baterista de rock tem que ter a sua fase Neil Peart. Sabe, todo baterista tem que imergir nas músicas da banda, prestar atenção nas linhas do Neil Peart. E eu particularmente acho que nós somos muito sortudos, assim, por ter acesso a isso. Sabe, eu fui a um show do Rush em 1980. Tipo, eu tava com uns amigos, eu lembro que foi o primeiro show naquela arena. Tava nevando pra cacete, a gente ficou preso no estacionamento, que o carro não queria ligar, mas enfim, eu lembro do Neil tocando até hoje, como se fosse hoje. Era uma atmosfera incrível, assim. Eu não conseguia parar de pensar em como ele colocava todas as notas no lugar perfeito, até dando um tom meio clássico às músicas, era incrível. Eu não conseguia parar de pensar na forma genial com que ele fez aquelas músicas. E aquele show ao vivo foi, tipo, mais uma mudança na minha vida, porque eles eram melhor ao vivo do que no álbum, era absurdo. Tinha muita energia, muito poder no palco, elegância, sabe? A bateria dele parecia tão maneira, era tudo tão bonito, tão organizado. Mas, avançando no tempo, lá no final dos anos 80, eu me juntei à minha banda, os Red Hot Chili Peppers. E a gente fazia nossos shows e tal, se encontrava, ensaiava. Mas, de repente, eu me tornei amigo de Alex Lifeson, o guitarrista, e a gente virou amigo e, tipo, uma das pessoas mais engraçadas que eu já conheci, obviamente um grande músico, e a gente se tornou amigo. Eu falei pra ele o quanto eu era fã da banda Rush, né? Afinal, ele era o guitarrista e ele sempre era gente boa comigo e falou, cara, você tem que vir a um show da gente, sabe? Venha a um show assistir. Isso é provavelmente início dos anos 90 e eu perguntei assim, pô, será que tinha como eu conhecer o Neil? Ele falou, claro, pô, eu falo com ele, com certeza, não tem problema. Então eu fui, eu tava nervoso pra caralho e, se eu não me engano, foi no anfiteatro de uma universidade. Aí, beleza, eu peguei as minhas entradas, todos aqueles crachás e tudo que você tem que ter pra passar nos lugares. Aí alguém do grupo do Rush me viu. Tipo,
algum cara que ajuda na banda. Ele falou, cara, o Neil quer te ver. Eu falei, tá bom, caralho. Aí, tipo, o Neil tava trocando ideia com algum dos manda-chuvas lá da Zabian. Aí eu entrei assim, nervoso pra caralho, né? Parecia aquele momento que você, sei lá, vai conhecer teu super-herói favorito. Aí, tipo, eu abri a porta assim, aí ele, Chad, cara, eu não sabia nem que ele sabia que eu existia na face da Terra. Ele falou assim, Chad, pô, obrigado por ter vindo, cara. O Alex e o pessoal falou sobre você e tal. Aí ele começou a falar, pô, eu curto o teu som, eu gosto das suas músicas. E beleza, até aí todo mundo já tinha falado pra mim, mas algumas pessoas já falaram. Mas aí ele falou, não, nessa música tal você fez essa levada, ficou maneira. Nessa outra tal, eu falei, opa, beleza. Então é verdade, ele escuta mesmo as músicas que eu toco. Eu falei, caralho. Tipo, eu não conseguia nem ficar animado, sabe? Porque eu tava tão... Sabe, ele era tão gentil, tão humilde, sabe, atencioso. Aí eu parei pra pensar, caralho, ele é um dos 3 maiores bateristas de todos os tempos. E ele parou a vida dele, né, pra tirar aquele momento ali, pra conversar com esse garoto que, pô, tava começando a tocar e tal. Pô, pra mim foi muito foda. Foi muito maneiro. E ele tem um senso de humor muito, muito legal, cara. Ele, sabe, quando ele tá tocando, ele tá sempre com aquela expressão, né, meio séria assim. Ele não abre um sorriso, mas ele era muito engraçado. E eu pensava assim, caralho, ele deve ser muito sério assim. Mas quando ele tá tocando, ele é totalmente profissional, mas por trás do palco, ele é um cara muito agradável, engraçado. E aí eu mencionei pra ele, né, os bateristas que eu gostava. Falei pra ele, eu gosto desse, gosto daquele. Ele falou, também gosto desse, gosto daquele. Aí eu falei que eu gostava do Bonham, do Bonham, do Led Zeppelin. Aí ele falou assim, ele tem um swing maneiro, né? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, eu tenho swing canadense. Tipo swing canadense, cara, tá de sacanagem. Tipo, foi uma piada irônica, mas foi engraçado na época, sabe? Foi maneiro. Aquilo foi o início, quando eu conheci ele. Aí os anos passaram e teve um ano que teve uma homenagem ao Buddy Rich. Aí, porra, montaram um puta palco lá com uma orquestra fodona. Não era a orquestra do Buddy Rich, mas tinha os caras muito fodas. Tava eu, tava o Neil, tinha alguns outros grandes bateristas da época, né, naquela época, e a gente tinha que tocar. E tipo assim, a gente não conhecia o resto da galera da orquestra. Era uma orquestra muito boa, não era a do Buddy Rich, mas uma orquestra muito boa. E eu nunca tinha tocado na frente do Neil. Então, tipo, eu tava lá sentado, tocando, tentando fazer com que soasse algo legal. Só que, tipo, as músicas que o Neil Peart tocava, as músicas que o Buddy Rich tocava, não eram as músicas que eu tava acostumado a tocar. E nem com uma banda daquele tamanho e tal. Então eu tava meio receoso de errar ou de fazer alguma merda, porque o Neil tava me assistindo, tinha vários outros bateristas fodas ali me vendo e eu tentando fazer uma coisa maneira. Porra, eu lá empolgadão, dando o meu melhor, sabe, tocando, curtindo a vibe do show. E eu pensando assim, cara, eu não vou olhar pra cá porque tá todo mundo ali me olhando, o Neil e a galera, e eu tocando, tentando fazer, sabe, uma coisa legal. Acaba a música. O Terry sempre muito apoiador assim, chegou e falou, pô, cara, foi muito bom, tu mandou muito bem e tal, blá blá blá. Eu falei, porra, obrigado, Terry, porra, valeu. Aí o Neil chegou, olhou a bateria, olhou pra mim e falou assim, tá vendo? Eu acho que dá pra você tocar mais forte. Tipo, é muito Neil isso, porque, porra, eu tava explodindo meu cérebro tentando fazer uma coisa maneira ali, e ele olhou pra mim, foi engraçado pra caralho, foi maneiro. E agora, avançando no tempo, pro último show da banda Rush, foi em Los Angeles. Na verdade, foi o último show deles em Los Angeles. E eu tava lá na última noite. Eu tava com o Taylor Hawkins, Danny Perry e o Stewart Copeland, assistindo o Neil Peart tocando. Foi incrível e ninguém sabia que seria o último show da Rush. E esses mesmos 4 caras que estavam ali, né, eu e mais os outros 3, tiveram a honra de estar no memorial do Neil Peart. E o Stewart levantou e falou algumas coisas. Aí teve uma hora que o Stewart falou assim, aí, sabe de uma coisa? Eu consigo contar nos dedos quantas pessoas vieram pra mim e falaram, você é o segundo baterista favorito que eu tenho. E todo mundo riu, porque tipo, cara, o Neil era o Neil, né? E só tinha um e nunca vai ter outro igual a ele era incrível. Eu amo ele, amo a família dele. Eles são pessoas incríveis e
Que legado. Sim. Deus abençoe Newport.